Feitas as configurações iniciais, tanto das nossas receitas quanto despesas e cartões de crédito, a gente vai começar agora a entrar um pouquinho mais em detalhes. Então, como que a gente faz os lançamentos no nosso fluxo de caixa? Então, vamos lá. Aqui em cima vocês veem o fluxo de caixa ao lado de controle. É só clicar. Nessa área aqui, a gente já vê todas essas colunas do fluxo de caixa. E para quem já estava usando o meu planner financeiro nas versões anteriores, vocês vão ver que agora tem mais informações para a gente inserir. Mas vamos lá entender o que é cada uma delas. Bem, agora nós temos a diferenciação de data do evento e data de efetivação. A data do evento e a data de efetivação, elas diferem entre si quando há, por exemplo, uma compra parcelada ou uma compra no crédito. Porque a data do evento é quando a compra é realizada, o gasto é feito. Mas a data de efetivação é quando aquele valor efetivamente vai ser pago. Então, a gente colocou aqui em cima uma explicação do que é a data de evento, que é a data em que é realizada a transação, por exemplo, a compra de um produto. E aqui a data de efetivação é a data do recebimento ou do pagamento de fato. Então, se você comprar algo parcelado, você vai comprar em uma data, mas você vai pagar quando a sua parcela vencer, certo? Então, na data de pagamento das suas parcelas. Por isso que agora a gente tem essa diferenciação aqui para não haver confusão de qual data deve ser inserida no fluxo de caixa. Então, vocês devem inserir tanto a data do evento quanto a data em que o pagamento é de fato feito. Se você paga algo no débito, então essas duas datas são iguais. Agora nós temos também a coluna de instituição financeira. Anteriormente, muitas pessoas pediam para a gente sobre o cálculo do saldo bancário. Então agora existe essa possibilidade também e basta o usuário indicar a instituição financeira em todos os seus registros para que o planner ele consiga fazer o cálculo e acompanhar o saldo bancário de cada uma das instituições. Temos também essa coluna de cartão de crédito que a gente já tinha nas versões anteriores do fluxo de caixa. E é importante notar aqui que essa coluna cartão de crédito, ela está aqui só para você associar os seus gastos com o cartão correspondente, certo? Se você faz uma compra no cartão de crédito. Assim você consegue acompanhar os parcelamentos de cada cartão e também as suas faturas mensais na área de controle. Caso o gasto não tenha sido realizado com cartão, basta você deixar essa coluna vazia e selecionar somente a categoria e subcategoria relativas a essa despesa, certo? Então, não é mandatório você colocar uma informação aqui. Há também pessoas que gostariam, por que é só cartão de crédito e não é Pix, ou boleto, ou débito, dinheiro? Você pode colocar essas formas de pagamento aqui se você quiser sem problema algum, fica ao seu critério. Mas nós deixamos a coluna explicitamente para cartão de crédito porque dessa forma é possível acompanhar o valor das faturas, o que não é necessário no caso de pagamento via Pix, boleto ou outros, certo? Então aqui continua sendo para cartão de crédito, mas se você quiser ser um pouco mais criativo e colocar outras formas de pagamento, pode também, sem problemas. Aqui nós temos categoria e subcategoria. E aqui vocês vão ver todas aquelas categorias, tanto de receitas, que a gente já colocou, quanto de despesas. E é importante notar que nós temos algumas categorias que não são para ser utilizadas, esse aqui dos planos. Elas são mais utilizadas na parte automatizada dos planos. Então, essa parte aqui não é para ser utilizada, mas todas as outras categorias que vocês já registraram podem ser usadas aqui. E também existe uma novidade aqui sobre a transferência entre contas. Como vocês podem ver, agora nós temos essa possibilidade aqui e a subcategoria ou a categoria dela é de entrada ou saída e isso serve para quando você quer registrar realmente uma transferência entre duas de suas instituições financeiras, por exemplo. Da mesma forma, quando a gente seleciona aqui uma categoria, a gente pode selecionar as subcategorias relativas àquela categoria que a gente registrou na área de controle, como vocês podem ver aqui. A descrição é livre e aqui vocês podem escrever detalhes sobre aquela transação específica, o valor e agora temos também o status. Agora você pode acompanhar dentro do fluxo de caixa no meu planner financeiro o status dos seus registros. Então, se as suas contas já estão pagas ou se ainda estão pendentes. Então, você pode colocar aqui tanto o status concluído quanto o status pendente. Se você tem lançamentos futuros, por exemplo, e ainda não pagou aquelas faturas, e aí o status aqui vai estar pendente.
Quando você fizer o pagamento daquela conta em específico, você coloca aqui como concluído, por exemplo. Então agora vamos adicionar uma receita e uma despesa só para vocês verem como funciona. Para adicionar uma nova linha no fluxo de caixa, a gente pode clicar aqui nesse botão mais. Quando a gente clica aqui, vocês vão ver que automaticamente já é inserida a data atual, tanto na data do evento quanto na data de efetivação. Se mudar, por exemplo, eu vou colocar que eu recebi o meu salário no dia 5/2 de 2024. Então, como foi um recebimento de salário, tanto a data do evento quanto a data de efetivação são as mesmas. A instituição financeira, então aqui eu tenho que inserir em qual banco eu recebi o meu salário, né? Para isso, atualmente eu não tenho nenhum banco aqui registrado. Eu posso ir na engrenagem aqui em cima e clicar. Quando eu clico nela, aparece essa janela para gerenciar tanto as minhas categorias e cartões, da mesma forma como a gente tem em controle, quanto as instituições financeiras. Então, clicando em instituições financeiras, vai abrir essa parte de gerenciamento de contas, por exemplo. Então, aqui eu vou adicionar o banco XYZ. Adicionar. Pronto, fechar. Agora eu posso selecionar o meu banco XYZ com a partição principal. Eu não recebi, não tem nada a ver o cartão de crédito e agora a categoria. Eu vou colocar salário e como não tem nenhuma subcategoria para salário, o Planner automaticamente coloca esses 3 tracinhos. Na minha descrição vou colocar salário fevereiro 2024, o valor R$ 4.755 e o status concluído. Então, vocês veem que eu já coloquei aqui uma receita. Agora, eu vou adicionar uma despesa. Da mesma forma, eu clico aqui nesse botão mais, vai adicionar uma linha extra e eu vou colocar que eu fiz essa despesa hoje, paguei no Pix. Então, tanto a data do evento quanto a data de efetivação são as mesmas. Instituição financeira é o meu banco XYZ. Não paguei com cartão de crédito e a minha categoria aqui eu vou colocar supermercado. Percebam que, para eu selecionar a categoria, eu tenho que clicar nessa célula aqui, não é no título categoria. É nessa célula. Então, vai aparecer aqui o drop-down e eu posso escolher quais categorias eu quero. Como vocês vão ver, tem aqui a categoria supermercado e também não existe nenhuma subcategoria para supermercado. Eu posso colocar aqui compra do mês, o valor de R$ 500 e status também já concluído. Então, nós temos esses 2 registros já no fluxo de caixa para vocês verem como funciona. Agora, lançadas tanto a receita quanto a despesa, a gente pode ver um pouquinho mais em detalhes quais são essas funcionalidades aqui do lado esquerdo. Essa primeira funcionalidade, que é de adicionar linha, a gente já viu. Esse segundo botão aqui é uma lixeira, então ele serve para apagar as linhas adicionadas no fluxo de caixa. Então, quando a gente seleciona aqui as linhas e clica para deletar, ele pergunta se a gente realmente deseja apagar essas linhas, basta clicar em sim. Pronto, as linhas são deletadas. Nós temos também essas 2 setinhas aqui. Agora que nós temos somente 2 registros no fluxo de caixa, elas não são muito úteis. Mas vocês vão ver que depois que a gente tiver 100, 200 ou mais registros, elas vão fazer mais sentido. Por exemplo, essa setinha aqui é para a gente ir para a última linha do fluxo de caixa. Então, a gente pega aqui a última linha. E essa aqui é para voltar para o início do fluxo de caixa. Então, início. Esse botão aqui é mais relacionado aos filtros do fluxo de caixa. Essa também foi uma funcionalidade muito pedida, se não a mais pedida pelos nossos usuários, que foi poder filtrar as colunas aqui do fluxo de caixa. Agora isso é possível. Por exemplo, você pode filtrar qualquer uma dessas colunas aqui, a data, certo? Instituição financeira, cartão de crédito. Aqui nesse caso eu vou filtrar a categoria, vou filtrar somente supermercado. Só quero ver supermercado e dou OK. Então, o filtro vai me mostrar aqui somente as despesas que tem a categoria supermercado. E esse botão aqui é justamente para limpar os filtros utilizados no fluxo de caixa. Então, quando eu clico aqui, pronto, aparece tudo novamente e eu não tenho mais nenhum filtro aplicado. Outra funcionalidade aqui é essa de ajustar o tamanho das colunas. Então, quando a gente clica aqui, ajusta automaticamente o tamanho das colunas para que o nosso texto caiba na célula. E se eu adicionar aqui, vou dar um exemplo. Nessa categoria, se eu selecionar
transferência entre contas, vocês veem que ela está bem para fora da célula de categoria. Quando eu clico aqui, pronto. Aí ajusta novamente sem problema algum. E todo o texto fica dentro da célula. Vou apagar novamente. E por último, então a engrenagem, que é onde a gente já viu que a gente pode gerenciar tanto as categorias e os cartões quanto as instituições financeiras. Aqui no início do vídeo a gente gerenciou, né? A gente inseriu o nosso banco. Agora eu vou ali clicar em categorias e cartões e vocês vão ver que abre a mesma janela que a gente tem lá na área de controle, que é para a gente gerenciar, editar, adicionar ou deletar uma categoria ou subcategoria, tanto de receitas quanto de despesas, e o mesmo para os cartões de crédito. Agora, do lado direito do fluxo de caixa, nós temos 4 botões. E eles têm funcionalidades específicas, né? Esse primeiro aqui é para adicionar gastos parcelados. Essa também foi uma funcionalidade muito pedida, que é para automatizar o lançamento de gastos parcelados dentro do fluxo de caixa. Quando a gente clica aqui, abre essa janelinha aqui de inserir gasto parcelado. Inicialmente, você tem que escolher o cartão de crédito com o qual foi feita a compra. Então, vocês veem que aqui já tem os 2 cartões que a gente já registrou no Planner. Eu vou selecionar aqui Visa. A instituição financeira, da onde está saindo o dinheiro para pagar o cartão de crédito. O número de parcelas, vou dar um exemplo aqui de 10 parcelas para essa compra. Vou colocar que a data de compra foi hoje, então 28 de fevereiro de 2024. E o vencimento da primeira fatura é 10 de março de 2024. Então eu vou pagar a primeira fatura somente no dia 10 de março. O valor da parcela eu vou colocar aqui R$100. Aqui em categoria eu vou selecionar e vocês veem que tem todas as categorias de gastos previamente inseridas no Planner. Eu vou colocar nesse caso vestuário e descrição roupas. Pronto, eu vou colocar inserir. Assim que eu clico em inserir, o meu fluxo de caixa já é automaticamente atualizado com as 10 parcelas que eu coloquei ali. Como vocês podem ver, a data do evento é a mesma para cada uma das 10 parcelas. Então, eu fiz a compra no dia 28 de fevereiro e a data de efetivação é a data de pagamento de cada uma das faturas, certo? Do meu cartão. Então, começa ali no dia 10 de março, depois vai para 10 de abril, maio, junho e assim por diante. Nós temos a informação do banco, do cartão de crédito utilizado, a categoria, aqui, como o vestuário não tem nenhuma subcategoria, então tá os 3 pontinhos. E aqui nós temos a descrição. Tem o detalhe do número da parcela em relação ao número de parcelas totais, então são a parcela 1 de 10 ou 2 de 10, por exemplo, e também a descrição. Então, a descrição que você escreve também vem para cá. Por fim, nós temos o valor, então é o mesmo valor para cada uma das parcelas, e o status, que é pendente. Porque eu ainda não fiz o pagamento de nenhuma dessas parcelas. Quando lá em 10 de março de 2024 eu pagar essa parcela aqui, a minha fatura do cartão, eu vou colocar aqui então como concluído o status. No entanto, agora que a gente ainda está em fevereiro, eu não paguei, o status é pendente. Outra funcionalidade aqui no fluxo de caixa, ao lado de gasto parcelado, é o gasto recorrente. Esse gasto recorrente não necessariamente deve ser feito com um cartão de crédito, por exemplo. Ou então algum gasto que é debitado com débito automático em conta, né? Então vocês podem adicionar aqui para vocês já terem a projeção do gasto recorrente. Quando a gente clica aqui, vai abrir uma janela muito parecida com a janela do gasto parcelado, mas aqui não é necessário vocês colocarem o cartão de crédito como informação. Nesse caso, no exemplo que eu vou dar, é um débito automático na minha conta, então vou selecionar aqui o banco, simplesmente. Eu quero lançar então para os próximos 12 meses, por exemplo. Vocês podem escolher se vocês querem lançar para os próximos 20 meses ou 5. Aqui no caso eu vou colocar 12. A data de início, eu quero começar a contar, né? Então a partir de março, então eu vou colocar aqui dia 5/3 de 2024, porque é debitado automaticamente na minha conta, então todo dia 5. Nessa célula aqui, então eu coloco o valor que é descontado da minha conta todos os meses. Eu vou supor aqui que é a conta de internet, então R$150. A categoria moradia, subcategoria internet e a descrição internet banda larga. Pronto, inserir.
Após colocar em inserir, eu vejo que todos os lançamentos do meu gasto recorrente, né, para os 12 próximos meses, já foram inseridos no meu fluxo de caixa. A diferença, né, em relação ao gasto parcelado é que tanto a data do evento quanto a data de efetivação são as mesmas. Então, é a mesma data para cada lançamento. Também, né, aqui nós temos o banco, a instituição financeira, não tem a necessidade de colocar o cartão de crédito, já tem a categorização aqui de categoria e subcategoria e a descrição. Então, aqui, internet de banda larga, referente ao mês de março de 2024, e esse é um gasto recorrente. O valor de R$ 150 e o status pendente para todos os meses. Da mesma forma como explicado anteriormente, ao ser paga essa parcela ou esse gasto, então vocês mudam o status para concluído. No caso de gasto recorrente, é importante que vocês verifiquem no extrato bancário se de fato o valor descontado na sua conta bancária é aquele que você contratou. Porque nós sabemos, né, que muitas vezes há taxas extra ou a mudança do valor cobrado sem que o usuário fique sabendo. Então, assim, vocês podem colocar aqui, já lançar o gasto recorrente, mas todo mês é importante que no extrato vocês verifiquem se aquele valor está certo. Um outro adendo que eu gostaria de fazer em relação ao pagamento de cartão, que eu não comentei anteriormente, é que aqui nós estamos lançando, né, cada item pago com o cartão de crédito. E isso é importante para que vocês tenham uma visão transparente de para onde está indo o seu dinheiro, certo? Então, a gente sabe que no extrato, quando a gente importa ele, tem lá uma linha, pagamento de cartão de crédito ou pagamento de fatura. Para um fluxo de caixa, é importante que vocês apaguem essa linha. E, no lugar disso, coloquem realmente cada um dos itens que foram pagos com o seu cartão. Por quê? Somente assim vocês vão saber realmente para onde está indo o dinheiro de vocês ou com que vocês estão gastando, mesmo que seja com cartão de crédito. Se vocês deixarem só uma linha de pagamento de fatura do cartão, não dá para saber de fato como está sendo direcionado os seus recursos. Então, assim, para que vocês não tenham duplicidade no fluxo de caixa, é importante que vocês coloquem os itens gastos com cartão e deletem a linha do pagamento da fatura do cartão no extrato, caso vocês importem o seu extrato diretamente para o fluxo de caixa. E o mesmo vale para os gastos recorrentes. Então, se vocês já estão lançando gasto recorrente aqui, quando vocês importarem o extrato bancário, é importante que vocês, então, deletem as linhas para não haver duplicidade. Continuando, então, nas funcionalidades do lado direito, temos aqui importar extrato. Quando a gente clica aqui, nós temos a opção tanto de importar extrato OFX, quanto de ir para a área de transferência diretamente. Bom, e o que é um extrato OFX, né? A sigla OFX significa Open Financial Exchange, ou então intercâmbio financeiro aberto. A maioria dos bancos disponibiliza a possibilidade de exportar o extrato bancário para um arquivo no formato OFX, trazendo todas as movimentações financeiras da conta corrente. Então, se o seu banco disponibiliza o seu extrato nesse tipo de formato, você pode importar diretamente para o fluxo de caixa no meu planner financeiro. Não tem problema e você não vai precisar digitar cada uma das entradas. Ou então, se o seu banco não disponibiliza em formato OFX, mas em CSV ou XLS, você pode ir diretamente para a área de transferência. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Então, no caso que você tenha um arquivo OFX, né, um extrato OFX, basta você clicar aqui. Vai abrir a possibilidade da gente escolher algum extrato, certo? Nesse formato. Eu vou escolher aqui um do Itaú. Pronto. Já viemos para cá, para essa área de importar extrato, essa área de importação. Primeiramente, a gente já vê aqui, ó, instituição financeira. A gente pode falar, então, a qual instituição financeira se refere esse extrato. No nosso caso, a gente só tem o banco XYZ. Aqui temos as datas, que já vêm automaticamente do extrato importado. Nós temos a descrição e também os valores. Aqui em valores, vocês vão ver que as saídas estão marcadas em amarelo e as entradas estão marcadas em verde, que é para ajudar a ver, então, o que é entrada, o que é saída aqui, né? Para a gente categorizar. O que é importante é a gente fazer essa categorização aqui antes de importar o extrato para o fluxo de caixa. Então, nesse caso, a gente pode selecionar também aqui todas essas categorias, né? Vou fazer aqui rapidinho. Pronto.
Uma vez feita a categorização com categoria e subcategoria, nós temos então todas as informações necessárias para a gente poder importar esses dados para o fluxo de caixa. Então, para fazer isso, basta a gente clicar nesse botão aqui, importar extrato para fluxo de caixa, e tudo é inserido aqui, ó. Como vocês podem ver, então, todos aqueles dados foram inseridos aqui de forma automática. E a diferença, né, é que agora o status ele já vem como concluído, ele não vem como pendente. E agora, como vocês podem ver, essas setinhas aqui vão fazer mais sentido. Ó, eu posso voltar lá para cima, então ver o meu primeiro registro e posso ir lá embaixo também ver o meu último registro. Outra possibilidade que existe, né, caso o seu banco não disponibilize arquivo OFX, é importar o extrato aqui e ir diretamente para a área de transferência. Então, ó, quando a gente clica aqui e ir para a área de transferência, ele já vem para cá importar extrato, mas sem nenhuma informação. Aqui você terá então que colocar novamente sua instituição financeira e copiar e colar as colunas referentes à data, descrição e valor do arquivo exportado do seu banco, né, do seu arquivo em Excel exportado do seu banco. Por exemplo, aqui a gente vai abrir um arquivo, vocês vão ver que vem com data, valor, identificador, descrição. A descrição, infelizmente, quando a gente faz exportação de alguns outros bancos, tem uns caracteres especiais que ficam meio esquisitos assim, mas não tem problema, dá para saber que aqui é a descrição. Então, data você pode copiar aqui e colar na nossa área de importação. Automaticamente, então, as células relacionadas à categoria e subcategorias dessas linhas aqui vão ficar vermelhas, porque é necessário categorizar. Então, você pode copiar o valor aqui para a coluna de valor e a descrição. Por exemplo, o que é importante notar é que aqui em valor, você precisa ter a separação das casas decimais em vírgula e não em ponto, certo? Então, dependendo do extrato do seu banco, se ele fizer a separação de casas decimais com ponto, ele não vai entender que isso aqui é um número, né? Então, você tem que trocar o ponto pela vírgula. Então, da mesma forma como a gente fez anteriormente, basta categorizar aqui tudinho. Então, vou fazer isso também rapidinho aqui. Pronto, finalizando aqui, da mesma forma como a gente fez com o extrato OFX, basta a gente importar para o fluxo de caixa aqui no canto superior esquerdo. Então, a gente clica aqui e, mais uma vez, todos os nossos dados estão inseridos aqui. Outra coisa que é importante notar é que vocês não precisam se preocupar com a ordem em que vocês estão fazendo os registros aqui no fluxo de caixa, porque essa tabela aqui é sempre organizada pela data de efetivação. Então, quando a gente for para controle e voltar para fluxo de caixa, vocês vão ver que todos os registros estarão organizados do mais antigo para o mais novo. No próximo vídeo, então, nós vamos ver como todas essas informações que a gente já colocou aqui no fluxo de caixa são refletidas na área de controle e como a gente pode utilizar isso para o nosso planejamento financeiro também.